editoriais, tá bom? Professor Jussara, agora você conversa conosco sobre o EGEM? Opa! A gente já está meio, estamos adiantando, já passamos da nossa proposta do horário inicial, né? mas está sendo bacana por causa das contribuições, né? E acho que também muita coisa a gente vai falar lá já foi citado, né? Mas aí eu vou colocar, você explica para nós, por favor? Tá. Só vou explicar uma questão do Luiz Cláudio, que é rapidinha, prazos da revista para responder uma avaliação, né? Depende dos avaliadores, tá, Luiz Cláudio? Porque tem que ficar insistindo com o avaliador às vezes. É que eu falei, o compromisso às vezes, ele responde o e-mail, prontificou a aceitar, o editor fica cobrando, e às vezes o avaliador, não, estou avaliando, vou avaliar. Às vezes tem revista que ficam anos, tem periódico que realmente demora até achar um avaliador que entenda daquele método ou entenda daquela teoria, como a gente já abordou no início, tá? Tudo bem? Agora vamos falar. Caso, essa demora excessiva, é correto, então, enviar tipo, um e-mail para o editor pedindo para retirar? Sim, Luiz Cláudio. Faz necessário. Concordo. Eu até sugiro para vocês, gente, ó, você mandou, né? Passou 4, até 6 meses, você entrou lá, tá, né? E na lista ainda, vale. Eu acho que isso é. O que acontece? É todo um trabalho gratuito, tá? Na maioria, nas revistas brasileiras, principalmente, é um trabalho gratuito. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma questão de respeito aos autores, né? Eu enxergo dessa forma. Então, quando eu pego um trabalho para avaliar, eu tento ser rápido. E muitos editores das boas revistas têm exigido isso de nós também. Tá? Ele até coloca, olha, né? Então, está atrasado, manda 1, 2 e-mails, às vezes no terceiro já falando, agradecendo e falando, né, que foi repassado para outro avaliador, tá? Tem sido uma cobrança. Eu acho que vale a pena sim, Cláudio, né? Muito importante. Uma dica, pessoal, que para vocês, desculpa, Jussara. Não, é importante. Os periódicos, eles colocam o prazo que foi submetido, a data que foi submetida e a data que foi aprovada. Hoje aconteceu algo muito curioso. Eu e a professora Jussara tivemos um artigo, né? Eu tive um artigo meu e ela teve um artigo dela aprovado no mesmo periódico. E curiosamente, né, que foi o periódico foi aprovado hoje, foi, né, publicado. Enviamos no mesmo ano, há 2 anos. No mesmo ano. 2 anos e o meu, 2 anos e 4 meses, gente. É assim, eu não submeto mais naquele periódico, nunca mais. 2 anos. Eu entendo que isso né, acaba sendo, né, eu sei que todo o processo é gratuito, às vezes a instituição passou por problema, mas 2 anos e 4 meses. Tudo tem limite, né, professor? Oi? Tudo tem limite, né? Então, tudo tem limite, né? E para te falar a verdade, eu tinha esquecido desse artigo. Eu até brinquei com a Jussara, que me falou, a gente teve um artigo aprovado. Eu não lembrava que desse artigo, né? Assim, e aí mas foi aprovado. Até o exemplo prático para nós mesmos, né? Justamente. Aconteceu hoje, gente. Exatamente. Professora Jussara, eu posso fazer uma pergunta? Porque a senhora trouxe uma questão importante, que foi o seguinte: quem está fazendo doutorado, mestrado, e assim, geralmente os programas de pós-graduação estão exigindo que tenha uma publicação durante, né, o processo, né? Então, assim, para evitar essa ânsia, né, de ter que publicar logo assim, né, se teria alguma dica? Porque, assim, eu vejo que, assim, às vezes a gente manda até um e-mail, eu já mandei até um e-mail para o avaliador, dizendo assim, ó, olha aqui com carinho, porque a gente tem um prazo aí que a gente precisa publicar para receber o título, né, se isso é correto, né, fazer essa indicação, né, ou essa observação. Luiz, sim, é válido fazer para o editor do periódico, principalmente falando que você é um aluno de doutorado, porque a gente consegue visualizar e entender
essa questão, tá? E aí, porque você depende de uma avaliação rápida. Sugiro, se demorar, igual o professor André falou, 6 meses, 7 meses, tira ela daquele periódico, avaliação, envia um e-mail falando que você precisa que seja publicado para a pontuação que você deve fazer durante o período do mestrado ou doutorado, que ele vai entender isso e você submete para um outro, tá? Para que o processo, porque tudo tem um tempo também. Essa questão dos 2 anos é porque o professor André mandamos em 2019, aconteceu pandemia, querendo ou não, atrapalhou um pouco a gente também nessa questão. Acaba até esquecendo mesmo, já está fazendo 2 anos, mandamos em 2019. Então, para você ver, ela está publicando ainda os artigos enviados em 2019. O que acontece numa revista? Tem revistas que recebem por dia mais de 100 artigos, tá? Então, é um trabalho gratuito, árduo, tanto do editor quanto de quem vai fazer a avaliação. E aí tem um limite também para os avaliadores, né? Tem avaliador que coloca observação 2 por ano, porque de repente o periódico é em inglês, tem coloca, vou avaliar apenas 1 no ano. Então, tem várias, assim, características que imaginem quantos alunos fazem mestrado e doutorado no ano e que precisam e necessitam publicar e que é uma cobrança dos cursos, né? Então, isso se faz necessário também. Tem revistas que já reprova, o periódico já reprova quando submete já, porque não está no escopo, ou não está na estrutura, ou que já foi publicado às vezes, né? Então, acontece realmente essa demora que eu estou vendo que o pessoal está pondo no chat aqui, né? A Vanessa, o Fabrício, essa questão aí da gente comentar, mas eu acho importante, o Fabrício colocou, só andou quando encontrou um editor num evento, né? Aí envia um e-mail para o editor, tá? Encontrou, já lembrou o editor que você tinha, né, Fabrício? É que nesse caso específico a gente também passou por um processo semelhante de 2 anos esperando. Nós já tínhamos enviado um e-mail para saber o que era o problema. E só em um evento, de um congresso, que eu encontrei com o editor, eu pude conversar pessoalmente com ele, e ele falou que estavam tendo problemas e tudo mais, e pediu para relembraram, e depois ele pediu desculpa e falou que realmente o problema é que eles não tinham avaliadores para a temática específica do artigo. E aí depois a coisa andou. Esse é um ponto que a gente comentou aqui, que às vezes não tem sobre aquele método ou sobre aquela teoria, e o editor também tem que fazer um movimento, tem que ir atrás para ver se localiza, né? Agora, professora, você fez o comentário, tem algumas instituições que estão permitindo apenas o aluno de doutorado, que foi o meu caso, de ter pelo menos o registro de que o trabalho foi enviado, né? Tá. A comprovação. Já se encontra em processo da submissão. Até porque eles entendem também que o processo pode demorar e ele concluir o mestrado ou doutorado e não ter a publicação exigida. Então, bom. Tem uns, Fabrícios, que, assim, eles dividem, por exemplo, em 2 artigos para o mestrado e em 3 para o doutorado, que já são capítulos. Então, o primeiro capítulo se faz uma revisão bibliométrica, aquela que o professor André acabou de explicar, né? É uma revisão sistemática da temática e tem que publicar. Então, cada formato dos cursos de mestrado e doutorado são diferentes, assim, na sua essência e na forma de cobrar, tá? Aí outro, o artigo final que vai sair aí só depois mesmo da defesa, né, da pessoa. Cada um tem um estilo na cobrança. Eu acho que esse é o que o Luiz Cláudio estava falando, né? De ter que obrigar a pontuar e de ter publicado. Tem alguns que realmente cobram essa publicação. Bom, vamos falar do EG, então? Só fechando, Jussara, até o Duterval colocou aquela lógica lá também aqui, da gente olhar, né, nos periódicos. Eu sempre peço isso para os meus orientandos, olhem lá, né, quando que foi publicado. Está demorando acima de 1 ano, gente, fica muito difícil, né? E um ponto importante, que isso tudo, para mudar, depende de nós. Se a gente estiver formando mais revisores, os revisores forem mais rápidos, vai ser mais fácil de publicar. E também depende das nossas escolhas enquanto autores, né? Receber 100 artigos por dia, será que os 100 artigos estão de acordo com o
escopo, E vai para qual avaliação, o foco da revista. Gente, tem muita revista para publicar hoje. Tá? Claro que não é tão fácil, às vezes assim. E a gente tem que caminhar para as revistas internacionais, isso não tem como, até porque as próprias nacionais estão exigindo, né, a questão da tradução e tudo. Então, opções existem, a gente tem que garimpar, né? Também é uma atividade de garimpar isso. Ok, Jussara. Então, vamos falar aqui agora do EGEM, o Encontro de Gestão de Negócios, né? Então, se vocês, né, se sentirem à vontade, a gente pretende, né, o convite é para todos que estão aí participando, né? Envie, acho que pode ser o e-mail por Flávio, né, professor André, você falou no início, a questão de fazer o cadastro enquanto avaliador. Isso pode ser né? para o Flávio, né? Quem tiver interesse, o professor Flávio colocou lá, ou se não para os nossos e-mails, que daqui a pouco vão aparecer. Também isso a gente encaminha aqui, tá? Para que vocês possam ser avaliadores, né? É encontro de gestão de negócios, né? Como o próprio nome fala, tem todas as áreas aí que tem da questão de gestão, né? Administração financeira, administração de marketing, gestão de pessoas, informação. Então, é muito ampla a questão de temáticas. Eu acho importante assim, a contribuição nossa enquanto avaliador para o evento, enquanto assim até um aprendizado para quem está aí no mestrado e no doutorado. Estou no mestrado, nunca participei, nunca fiz uma avaliação. Eu acho que agora com esse curso você quebra um pouquinho aquela questão de paradigmas e até de poder se dedicar um pouquinho mais ao conhecimento na área, o que está sendo publicado, o que estão fazendo, quais são os trabalhos que estão tendo, quais são as pesquisas que estão acontecendo nessa linha, né? E entendemos que alguns artigos aqui submetidos no evento são trabalhos que ainda podem ser melhorados, né? Então, que a gente falou, a parte construtiva da revisão, né? Assim, pedimos que considerem esse aspecto. Por quê? Porque é um trabalho no congresso, são alunos como vocês, né? Que estão lá apresentando e mandando, enviando a proposta. Então, tomar esse cuidado com relação a essa avaliação nesse momento, com todo esse respaldo que a gente mencionou hoje aqui no nosso curso, tá? Em outras palavras, realizar a revisão levando em conta critérios científicos, né? Que a gente falou também, aquela importância da gente sempre verificar o que a pessoa está escrevendo, ela está dizendo ali para nós, ouvir um pouquinho e poder dar sugestão, tá? Um congresso não significa, às vezes, que o artigo está 100% finalizado. Então, a gente pode ainda contribuir com ele, aprovar o artigo, muitas vezes no congresso, e ainda contribuir para uma publicação futura, né? Porque esse artigo vai estar para concorrer na fast track no evento. Então, a gente ainda pode contribuir para que ele, na publicação futura dele, num periódico, ele olha, aquele avaliador lá foi muito bom, foi muito fera, conseguiu me ajudar naquela orientação que ele deu. Olha que bom o autor que ele mencionou, ou até, gente, dar sugestão de trabalhos também, eu não tinha mencionado, de trabalhos científicos que a gente leu da área e que possa contribuir, tá, com aquele periódico. Isso, pode passar, professor André. Na avaliação do EGEM 2021, devem ser considerados um ponto importante que a gente vai apresentar uma tabela, tá? Principalmente o critério originalidade, que tem um peso maior, e aí a gente vai ver as características lá do que tem. Então, esses critérios que devem ser avaliados são quantitativos, numa escala igual de Likert, de 6 pontos, de 0 a 5. Quanto maior o número, melhor a nota. Posteriormente, há um espaço obrigatório para melhor descrição, motivo e justificativa dessas notas. Então, gente, vamos analisar tudo que a gente viu hoje. Dei 0 lá, rejeitei aquele ponto, aquele parâmetro lá. Eu tenho que ter eu vou dar uma justificativa, uma crítica construtiva mediante aquele 0 que nós avaliamos, ou aquele 1, ou até no 5, tá? Também dei uma nota 5, preciso colocar uma justificativa do porquê do 5? Às vezes você gosta de ouvir elogio, então saiba elogiar os outros também para você poder ouvir um elogio, tá? E pedimos que nesse espaço busquem destacar, contribuir com os autores que submeteram os trabalhos.
Então, aqui nós vamos pedir para vocês fazerem pontos fortes, pontos fracos, pontos a serem melhorados e avaliação geral sobre o trabalho. Aqui é o quadro que nós mencionamos sobre os critérios de avaliação do artigo, né? Então, nós vamos avaliar a estrutura, pontos iniciais, tá? Que a estrutura é as regras de submissão que a gente falou. Olhem lá no site do evento, qual é as normas que se pede, né, para submissão, margens, tamanho de letra, espaçamento, tudo isso faz importante para a submissão da estrutura. Página, pontos iniciais. Título, né? Importante a gente ver o título. Está coerente, não está coerente? Tem títulos que são tão chamativos no artigo que ele já traduz que faz a gente querer ler aquele artigo. Realmente tem propostas de título muito boa, tá? O resumo, onde vocês vão avaliar as palavras-chave, palavra-chave foi bem definida, também são os pontos iniciais. Vamos avaliar figuras, gráficos e tabelas, tá? Para ver se estão claros. Aí comentamos lá sobre as imagens, né? Citação da imagem, é importante a gente verificar também da onde foi aquela figura, da onde veio. Redação, aqui nós vamos avaliar a questão da escrita, ortografia, a forma, a linguagem, como é que ela está escrevendo, como é que não está, tá? Originalidade, se o artigo traz algo novo para justificar a participação dele na EGEM 2021, se ele é inovador, de repente a teoria não é, mas o método que ele está se propondo é, tá? Então a gente vai, originalidade, a gente vai desenhando aqui, conforme a leitura desse artigo, né? O que a questão de pesquisa trouxe e contribuiu de importante, né? Compara-se a trabalhos mais citados ou lidos na área de estudo, são os critérios aqui que a gente vai estar avaliando, né? E os pesos aqui, conforme a gente mencionou. Aí, dentro do artigo, nós vamos avaliar por partes. Então, vou lá, leio a introdução e o referencial teórico, né? E já vou lá e escrevo as observações que eu fiz dessa introdução. A introdução tem o objetivo, está descrevendo questão de pesquisa, né? Tem o que ele se compromete a fazer, o referencial teórico está de acordo, autores, né? Clássicos estão, não clássicos, né? Qual é o período que ele fez a régua desse referencial teórico? Tudo isso a gente já vai lá ler, faz uma avaliação, escreve um textinho justificativo. A metodologia está respondendo a questão de pergunta, como é que foi a coleta de dados, aonde aconteceu, né? É um método novo ainda, né? Para a linha, pode ser essa questão da metodologia, pode ser até uma questão de originalidade do artigo também, tá? Dá para replicar essa pesquisa, né? É uma contribuição que ele está trazendo também, tá? Resultados, se ele está muito claro na questão de explicitar resultados, eu costumo dizer às vezes que quando o aluno chega aqui, né, professora André, resultado e conclusão, ele quer escrever tudo numa página só, ele cansou. Cansei porque apliquei o questionário, Justamente. fiz a metodologia, a análise, só pôr as tabelinhas, só pôr o que deu de importante e acabar logo. O resultado é o mais importante, porque é o fruto que está nascendo da sua pesquisa, né? Então, detalhar ela de uma forma bem escrita, colocou gráfico, vai lá, fonte, da onde que foi, dados do autor, da própria pesquisa. Então, tem um jeitinho sempre da gente estar colocando essas coisas e observar se está bem apresentado esses resultados, tá? E a conclusão, né? Se realmente todo o início, lá da introdução com os objetivos, tudo que ele comprometeu a fazer no artigo, ele fez ou não fez, né? Na conclusão. Ele realmente aponta lá também as limitações, potenciais do estudo, contribuição científica, né? Se ele também está indicando aí pesquisas futuras, né? Porque é uma coisa importante, a sua pesquisa dá para ser replicada? Ela pode ser uma pesquisa futura, aonde, né? Então, aí isso daí contribui muito com a conclusão do artigo, né? Então, a parte final, é o capítulo, é o encerramento da novela, né? Então, tem que estar muito bem redigido, que todo mundo espera ver um final feliz aí do artigo. Justamente, professor Jussara.
Professora Jussara, Oi. eu acho que é isso, né? A gente já passou meia hora do nosso tempo, né? Mas foi bacana, que eu acho que todo mundo contribuiu. Tem uma última questão que o Denizar colocou aqui, ele perguntou para a gente o que é o Fast Track. O Fast Track, para quem não conhece, é o seguinte, algumas revistas fazem parcerias com os eventos, né? O professor Flávio, que é o coordenador científico, então ele tem feito um trabalho maravilhoso, de grande qualidade, ele fez várias parcerias, né? O professor Flávio é o que está coordenando justamente aquele que apresentou, já falou conosco aqui, e que ele está coordenando o curso, ele é coordenador de pesquisa da nossa faculdade também, e professor do programa, assim como a professora Jussara e eu. Então, ele tem feito um trabalho maravilhoso para o EGEM e ele conseguiu várias revistas, né, possibilitando o Fast Track. Então, o que é o Fast Track? Os melhores trabalhos do EGEM vão ser indicados para essas revistas com Fast Track. O que é o Fast Track? É um passe rápido, tá? Em vez de ficar... são aqueles trabalhos que vai ter uma estrelinha lá para o editor já encaminhar mais rapidamente para a revisão, para avaliação dos pareceristas da revista. Então, enquanto normalmente uma revista demora um ano e meio, via Fast Track, em 3 meses, 4 meses, normalmente você já tem uma resposta, né? Às vezes até antes, às vezes em 3, 4 meses você já tem o aceite para publicação, só fica esperando a edição chegar. Então, é uma oportunidade muito boa de ter o trabalho publicado e de uma maneira mais rápida. A gente falou tanto aqui dos problemas, né, com demora de publicação, tá bom? Então, acho que é isso. Eu não sei se alguém tem alguma outra dúvida. Aqui tem os nossos e-mails também. Professor Flávio? Eu queria comentar sobre os Fast Tracks, né? Como a gente tem 23 no nosso evento, e estão relacionados a diversos tipos de trabalho, né? Além dos artigos científicos, nós temos fast tracks para casos de ensino e relato técnico, né? A gente também vai ter, né, uma fase de consórcio mestral e doutoral. Até parece que o evento é só eu, o André e mais uns 3, né? Porque o consórcio mestral e doutoral também, eu e o André fazemos parte do time que vai cuidar dessa etapa do evento, que é a nossa inovação para esse ano, né? E voltando aos fast tracks, como tem muitos, e a gente tem 15 áreas, né? Com certeza não serão só os premiados que terão esse benefício, né? Então, outros artigos que serão indicados, aqueles que tiverem boas revisões também e que tiverem boa qualificação pelos revisores também poderão entrar, porque entra todo um critério de perfil, se o artigo é adequado, se ele foi já bem revisado, já está bem maturado. Então, assim, tem muitas possibilidades para o EGEM para se publicar e trabalhos de diversos tipos. É uma grande oportunidade, não só para revisar, mas também para colocar seu trabalho em pauta, tá bom? Perfeito, Flávio. Eu acho que você colocou muito bem aí. E agora eu vou só fazer, então, vou despedir aqui de vocês, a gente vai colocar o material. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que esse primeiro encontro, né, Flávio, teve uma participação de vocês, né, perguntando, contribuindo via chat, a gente não conseguiu responder todo mundo, tá? A gente pede desculpa nesse sentido, mas a gente está aqui tentando contribuir efetivamente. E lembrem, gente, que o objetivo aqui é formar revisores, né? Formar revisores e, ao mesmo tempo, contribuir para a área que nós estivermos atuando. Tá? A partir do momento que eu sou um revisor, eu faço um trabalho melhor. Isso você não tenha dúvida, tá joia?
Então, a gente tem esse objetivo mesmo. Então, sejam revisores, não tenham dúvida, busquem esses locais para vocês auxiliarem nas áreas de vocês e contribuam. A partir desse momento, a gente vai auxiliar, quando vocês fazem a contribuição, a gente vai auxiliar a diminuir vários dos problemas que a gente citou aqui. Revisão sem qualificação, revisão demorada. Então, isso tudo depende de nós, tá? Não é algo isolado, que a culpa é do outro. Isso depende da comunidade acadêmica a qual todos nós fazemos parte. E muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente teve picos de quase 140 pessoas ao vivo, né? E sabendo que ia ficar disponível para todo mundo depois, então foi muito bacana. A gente estendeu um pouco o horário hoje, mas eu acho que teve uma participação legal também de vocês. Muito obrigado, pessoal. Precisando, os e-mails estão aí, o e-mail do professor Flávio, a gente passou muito, mas tem o meu contato, tem o contato da professora Jussara, fiquem à vontade. A gente vai passar para o professor Flávio depois os materiais lá, tanto o checklist quanto a apresentação. Maravilha. E uma boa noite. Cuidem-se. Também, gente, agradecer a participação. Obrigada aí pelo convite, professor André e professor Flávio. Foi muito proveitosa a noite. Eu acho que a gente enriquece a cada vez que fala de avaliação de curso. E convidar a todos para serem avaliador ou submeterem os artigos que já estão aí fazendo, elaborando, terminarem e ainda dá tempo para submissão. Jussara, eu estou falando muito hoje, mas eu vou falar até aqui no áudio o seguinte: teve gente que perguntou, né, no chat se for avaliador não pode publicar. Pode sim, gente. Os avaliadores, eles não sabem quem que publicou. Né? Quando eu pego um avaliador, ele como é que chama? Cego lá, né? Eu não sei quem que é o autor do trabalho. Isso. Né? Então, eu não sei quem que é o autor do trabalho. Então, o avaliador e o revisor, ele pode publicar tranquilamente, tá bom? Então, é importante reforçar isso, né? Porque até uma coisa de reprovação. Tem gente que envia o artigo com o nome do autor lá, onde é para colocar sem o autor, sem a autoria. Prestar atenção que isso, se tiver o nome, já é reprovado. Né? Se cair na minha mão, não posso... Ele já vai escrever, rejeitar. É isso, pessoal. Muito cuidado na hora de submeter, porque são pequenos detalhes que é uma questão de responsabilidade para com os periódicos que aceitaram fazer fast track com a gente, né? A gente prometeu, olha, nós fazemos double blind review, ou seja, é uma revisão duplo cega e por 2 revisores qualificados. Quando eu entrego isso para o Fast Track, ele agiliza bastante. Então, dada essa promessa, a gente cumpre por respeito, né, pela confiança que eles nos deram, e isso é reflexo do que aconteceu no evento anterior, né? A cada 4 trabalhos, 1 foi publicado. Isso mostra que o protocolo que a gente seguiu teve uma excelente performance para desempenho de impacto que esse evento causou, né? Vocês imaginem que 30 trabalhos de 120 e poucos trabalhos submetidos, né, que estiveram no evento, foram publicados em periódicos. Então, se tiver uma média de 2 autores, a gente está falando de 50 pessoas que publicaram trabalhos, 50 a 60 pessoas por meio do EGEM. Então, imaginem quantas citações, quantos downloads foram feitos a partir de todo esse trabalho, né? É em cima disso que a gente leva isso muito a sério e às vezes é um pouco chato, mas é o que eu vou falar, inclusive, no meu dia de apresentação, é um pouco da gente olhar para o outro lado, né? É assim, olhe um pouco também, né? Qual é a sensação de quem vai te avaliar, né? E quem vai ler o seu trabalho. Isso é muito importante, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado por tudo. É emocionante ver tanta gente
né, gastando o seu tempo aqui, investindo, na verdade, com esse curso. Semana que vem a gente volta com o professor Rossoni e eu dando alguns pitacos na fala dele, né? E é isso. Qualquer dúvida, todo mundo já recebeu aí várias vezes meu e-mail. Pode entrar em contato pelo Simpla também. Pode procurar o meu nome, nome do André, da Jussara, no site da Fagem, fagem.uf.br. Vocês vão encontrar nossos contatos, nossos currículos. Fiquem à vontade para conversar conosco e saber um pouco mais, não só do curso, mas também de detalhes da Fagem. Valeu? Valeu, então, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, boa Cuide-se. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau.